Se você quer fazer parte do 1% mais rico, você precisa deixar de fazer o que 99% dos brasileiros fazem. Isso parece uma estatística alarmante, mas é exatamente isso. Segundo uma pesquisa do IBGE, 99% dos brasileiros aposentados não conseguem se sustentar, não têm independência financeira. Eles dependem ou de parentes, filhos, caridades, em alguns casos, inclusive, da sua própria força de trabalho para conseguir se manter. E, sinceramente, eu não me surpreendo com esses dados, porque se nós formos pensar, falar de finanças ainda é um grande tabu, tanto em casa quanto nas escolas. E, além disso, ainda tem-se uma concepção de que ter sucesso financeiro depende de ter muito conhecimento. E aí tu pensa assim, eu preciso entender sobre CDB, LCI, LCA, eu preciso entender sobre PL, valuation e todos aqueles indicadores, e daí tu pensa assim, nossa, eu nunca vou conseguir dar conta de entender tudo isso. Então eu não vou ter sucesso financeiro? Então eu vou ser mais um dentro dos 99% que ficam dependentes no final da vida? E o que eu quero te dizer é que ter sucesso financeiro e fazer parte do 1% mais rico é muito mais simples do que você imagina. Não precisa ser um mega expert em entender todos esses conceitos, mas você precisa seguir alguns pilares muito claros. E são esses pilares que eu vou trazer aqui nesse vídeo. 4 pilares para que você faça parte do 1% mais rico. E sem mais delongas, vamos para o primeiro pilar. E o primeiro pilar, eu quero que você desconstrua na sua cabeça essa questão que eu já introduzi, de que para ter sucesso financeiro eu preciso ter um conhecimento gigantesco e me tornar um mega expert. Não, você não precisa ser um mega expert. Por outro lado, tem outros 2 fatores que você não está incorporando na busca pelo sucesso financeiro e que são imprescindíveis. Esses fatores são a atitude e o comportamento. Explico. Quando você vai se alfabetizar, você precisa saber ler, escrever e interpretar. A mesma coisa acontece no mundo financeiro. Para que você tenha sucesso e faça parte do 1% mais rico, você precisa ter atitude, você precisa ter conhecimento e você precisa se comportar adequadamente. O que é a atitude? E é sobre ela que eu quero que você coloque o seu foco atencional, porque provavelmente até hoje você nunca nem pensou sobre isso. A atitude financeira é o alicerce que você tem para que você consiga colocar o seu comportamento e o seu conhecimento na direção dos teus objetivos. Então pensa que a atitude é a construção de um alicerce sólido. Você está construindo uma escada. A atitude é a construção do alicerce, sem ser uma escada construída numa areia movediça. É um alicerce sólido. O corrimão dessa escada é o teu conhecimento e o degrau que tu tá subindo é o teu comportamento. Voltando para falar da atitude, eu quero que você se questione. Para você, quando você pensa em cuidar do teu dinheiro, você acha que isso é fácil ou difícil? Para você, quando você toma uma decisão em relação ao dinheiro, você se preocupa com essa decisão ou não? Quando você pensa em relação a perspectivas futuras, você se preocupa em pensar no seu futuro ou não? Você se preocupa em fazer planejamento financeiro ou não? Como que você lida com os gastos? Para você é importante gastar dinheiro ou é mais importante guardar dinheiro? Então percebe que todas essas nuances vão dizer como que tu percebe o dinheiro, o que o dinheiro significa na sua vida. E o teu comportamento, ou seja, o subir desta escada, o subir desses degraus, eles vão ser coerentes com aquilo que tu pensa sobre dinheiro. Então se tu pensa que você precisa de dívida para seguir a vida e para conquistar aquilo que você quer, e você precisa gastar para atender os seus prazeres imediatos, provavelmente o seu comportamento financeiro, o teu subir da escada vai ser inadequado. Então, o primeiro passo, o primeiro pilar para que você faça parte do 1% mais rico é você entender o que você pensa sobre dinheiro. Porque é a partir do que você pensa sobre dinheiro que você vai subir os degraus, que você vai se comportar. Então olhe para o que você pensa, o que você acredita em relação ao dinheiro. E a partir disso a gente vai para o segundo pilar, que está diretamente relacionado com o teu comportamento. Quando você pensa em cuidar do teu dinheiro e pensa no teu extrato bancário, a partir de agora você tem que entender que o teu extrato bancário é simplesmente uma representação do teu comportamento. Quando você pensa assim, e a maior parte das pessoas por aí dizem, né? Você tem que saber quanto tu ganha, tu tem que saber quanto tu gasta.
Só que não adianta simplesmente tu pegar o teu extrato bancário e saber quanto tu ganha e quanto que tu gasta. Porque isso é você estar olhando no retrovisor. Você já se comportou inadequadamente e o teu extrato está só representando aquele comportamento inadequado. O que você tem que buscar entender, depois que você, na primeira fase, entendeu as tuas atitudes, as tuas verdades sobre o dinheiro, é o que está fazendo você se comportar daquela forma. Exemplo muito simples. Quando eu coloco uma blusa de manga comprida, eu estou colocando essa blusa de manga comprida porque está frio. E o meu comportamento ao colocar uma blusa de manga comprida é me aquecer. Quando você gasta o seu dinheiro ou investe o seu dinheiro, você está buscando, tem alguma motivação por trás daquele comportamento. E você tem que entender qual é essa motivação. Exemplo, muitas pessoas compram buscando regulação emocional. Não tô me sentindo bem, tô me sentindo ansiosa, tô me sentindo depressivo, minha autoestima tá baixa, eu vou lá comprar. Só que faz isso, né, de comprar buscando regulação emocional, só que não percebe que é uma regulação emocional. E aí simplesmente repete aquele comportamento de forma completamente automática, sem nem se dar conta que tá indo pelo beleléu o seu extrato bancário. Aí depois olha o extrato e pensa assim, nossa, eu passei mais o cartão do que eu deveria. Meu cartão de crédito deu mais do que eu imaginava. Claro, você passou ao longo do mês se comportando inadequadamente com o seu dinheiro e você só se deu conta quando olhou o extrato bancário. Então, o segundo pilar é, não basta olhar extrato bancário, você tem que se antever ao seu comportamento. O extrato é o seu comportamento já executado. Tu já não tem mais nada o que fazer com aquele resultado. Tu tem que olhar antes. O que te motiva a agir daquela forma? Porque daí tu tem ferramenta suficiente para alterar o teu comportamento e ter um resultado diferente no teu extrato bancário e na tua fatura de cartão de crédito. Então esse é o segundo pilar. O terceiro pilar, muito alinhado com esse aspecto de motivação, é o fato de que você não dá tempo suficiente para o teu cérebro entender que o esforço de cuidar do teu dinheiro vale a pena. O que acontece? Você começa a fazer ali, cuidar do teu dinheiro. No primeiro mês você cuida do teu dinheiro e pensa assim, nossa, mas eu fiz o primeiro mês, eu cuidei, eu vi quanto eu ganhei, eu vi quanto eu gastei, mas não consegui manter aquele comportamento ao longo do tempo e no segundo, terceiro mês eu já não consegui mais. Então o que está acontecendo aí? Você ainda não teve o resultado de cuidar do teu dinheiro. Um mês não vai mudar a tua vida. Diferente do que falam por aí também, assim, né? Faça isso em 20 dias, a sua vida tá diferente. Não vai mudar a tua vida em um mês. Portanto, você precisa empregar aquele comportamento repetidamente para que consiga ter o benefício daquele comportamento e sinalize para o teu cérebro que o custo, o esforço de cuidar do teu dinheiro vale a pena porque tu tá tendo um benefício. Entenda que o teu cérebro está sempre fazendo esse cálculo de custo-benefício. Tem uma área chamada córtex órbito-frontal e córtex ventromedial que são responsáveis por fazer essas projeções. O córtex ventromedial, uma projeção mais emocional, avaliando assim como que eu vou me sentir ao empregar esse comportamento, e o córtex órbito-frontal fazendo uma avaliação de valor mesmo, né? Será que colocar esse esforço aqui vale a pena? Porque vai me dar aquele benefício, aquela recompensa? Se ele entender que sim, ele repete aquele comportamento, né? Não ele, né? Ele sinaliza para o cérebro que vale a pena repetir aquele comportamento. Só que ele só vai fazer esta sinalização e também trabalhar lá com o teu sistema de recompensa, né? Com o teu núcleo accumbens, que vai disparar o que a gente conhece como dopamina. Ele só vai fazer isso se tu conseguir perceber o progresso, se tu conseguir acompanhar que realmente aquilo está dando resultado. Então, o terceiro pilar é repita no mínimo 3 vezes para que você consiga sinalizar para o teu cérebro que aquilo ali é valoroso, que aquilo ali vale a pena e que tem que repetir aquele comportamento por mais tempo para conseguir usufruir dos benefícios. O quarto pilar, mas não menos importante, é saiba para onde você está caminhando. Saia do piloto automático, defina os teus objetivos e metas bem claros. Tem uma pesquisa, foi feita com mais de 30 mil pessoas, que avaliou quais eram os objetivos que realmente as pessoas conseguiam conquistá-los, né? E aí, aquelas pessoas que tinham como objetivo simplesmente ter um orçamento mensal e diminuir os gastos, acabavam não conseguindo atingir esses objetivos.
Entretanto, aquelas pessoas que tinham objetivos bem claros, bem realistas e que eram mensuráveis, essas pessoas conseguiam mais facilmente atingir esses objetivos. Então, tenha claro quais são os teus objetivos, tenha claro o que te motiva, porque caso contrário, o teu cérebro, mais uma vez, vai olhar e dizer assim, bom, eu até tenho aqui um comportamento que seria legal, né? Eu até acho que eu deveria cuidar do meu dinheiro, mas por que eu tô fazendo isso? No longo prazo, que benefício isso vai me trazer? Ah, então é melhor gastar num prazer imediato do que ficar investindo lá e guardando dinheiro, né? E aí, a partir disso, tu tem que perceber que você obrigatoriamente precisa saber qual é a direção que você está caminhando para que você consiga empregar aquele comportamento de forma mais sustentável no longo do tempo. E aí, a partir destes 4 pilares, fazer parte do 1% mais rico. Perceba que há um ciclo, né, dentro desses 4 pilares, em que primeiro tu constrói o alicerce, sabendo o que tu pensa sobre o dinheiro, depois tu mapeia o teu comportamento, o porquê que o teu extrato bancário está revelando aqueles números, depois tu vai conseguir montar uma estrutura para hackear o teu cérebro para que ele entenda que vale a pena aquele esforço. E por fim, mas não menos importante, tu vai delimitar quais são as tuas metas, quais são os teus objetivos, para que tu consiga ir repetindo aquele movimento, aquele comportamento na direção daquilo que tu queres. A partir disso, você sem dúvida nenhuma vai fazer parte do 1% mais rico. Porque 99% das pessoas nem pensam sobre esses quesitos. E quando pensam, pensam da forma errada. Como eu disse, fica só pensando que tem que ter um monte de conhecimento e esquece desses outros aspectos que estão relacionados com o nosso comportamento. Entenda, dinheiro é muito mais do que números. Dinheiro é comportamento. Se você não entender o seu comportamento e esses 4 pilares, você vai se manter nos 99% que acabam a vida dependendo de terceiros para conseguir sobreviver. Então, espero que você aplique efetivamente esses conceitos na sua vida e que consiga desfrutar dos benefícios de fazer parte do 1% mais rico. Se você gostou desse conteúdo, achou útil, achou que vai contribuir para a sua vida, compartilhe com mais pessoas. Vamos fazer com que os conhecimentos de finanças comportamentais atinjam cada vez mais pessoas e possam transformar a vida de todos nós. Meu muito obrigada. Se você quiser se aprofundar nesses conhecimentos, te convido a acompanhar o meu podcast Mais Que Finanças. Vou deixar aqui na descrição algumas indicações também de episódios que ornam com todos esses pilares que eu falei por aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo.